Você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Coisas do cotidiano. Hoje, dia 3 de junho de 2020, uma tarde muito gostosa, ensolarada, temperatura nesse momento 26 graus. E hoje, depois de um adiamento por questões de força maior, nós vamos tratar de um assunto bastante atual, bastante pertinente ao momento que nós vivemos e que nós escolhemos dado ao tamanho, a quantidade de pessoas que questionam, que perguntam, que buscam informações sobre o medo. O tema de hoje, então, é o medo, a pior parte da pandemia. Você já pode mandar suas perguntas, as suas ideias, suas sugestões para o nosso WhatsApp no 64-996031234, ou para o nosso fixo aqui no estúdio, no 64 30 14 40 09. Manda, por favor, o seu depoimento, a sua sugestão sobre as questões relativas ao medo. Você já teve medo? Você tem medo? Como que você está enfrentando essa questão da pandemia? Coloca aí nos comentários do YouTube, do Facebook, que nós vamos participar com você aqui ao vivo. É importante lembrar que o programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, Casa do Caminho, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Allan Kardec de Mineiros, Lar Espíritas Força do Amor e Livraria Espírita Allan Kardec. Hoje nós temos a participação especialíssima pela segunda vez da nossa querida Luciana, doutora Luciana, psicóloga. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Carvalho. Já quase boa noite, aliás, já é boa noite, Tecnicamente, né? Boa noite, né? É, ainda que o sol ainda esteja um pouquinho claro lá fora. Boa noite, Cláudio. Boa noite, ouvintes de todas essas casas espíritas e mais aqueles outros que não foram aqui citados, mas que certamente estarão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente fazer um bate-papo interessante sobre essa situação. E aproveitando que você já está com o microfone aí, Luciano, faz, por favor, a nossa oração, a nossa prece inicial. Eu convido a todos nesse momento para fazermos dos nossos pensamentos um só, para alcançarmos a espiritualidade protetora e amiga que aqui se faz presente nesse instante. E agradecer ao nosso Pai Celestial pelas bênçãos de mais um dia em nossas vidas. Agradecê-lo pela oportunidade que temos, pela saúde, pelos benefícios aos quais podemos ascender rumo à evolução espiritual. Também agradecemos, Senhor, por fazermos parte desse momento histórico ao qual estamos vivenciando, com algum medo, é claro, mas que é uma possibilidade enorme de elevação e de transformação do planeta. E nós todos estamos fazendo parte. Obrigada, Senhor, e que as tuas bênçãos estejam conosco nesse momento, na casa de cada um que nos ouve, que nos assiste, e também na nossa casa espírita Allan Kardec. Obrigada, Senhor, por esse momento e que a tua paz esteja conosco agora e sempre. Os dias atuais
na nossa sociedade vêm se mostrando desafiadores para cada um de nós. Nunca antes o homem teve tantos recursos e facilidades tecnológicas. As ciências avançam a passos largos. Comunicamos-nos com qualquer parte do planeta em segundos. Procedimentos médicos, antes qualificados como impossíveis, se fazem corriqueiros e o micro-universo dos cromossomos, assim como o macro-universo das galáxias, vão sendo descobertos. Em paralelo, por mais contraditório que pareça ao homem, ele próprio sofre com dramas milenares que ainda não conseguiu superar. Na mesma sociedade em que convivem almas nobres, acotovelam-se outras com instintos bárbaros e primitivos. Enquanto uns labutam pelo progresso da sociedade, outros chafurdam na mesquinhez, no egoísmo, criando dificuldades por onde passam. Mas é natural toda essa aparente desordem. Convivemos todos nós reencarnados na Terra, porque ainda temos que aprender um com os outros. Deus nos envia para renascer nesse planeta, pois Ele sabe ser o melhor ambiente para o nosso aprendizado. Enquanto houver lições a se aprender aqui estaremos matriculados no processo de renascer e progredir. Assim não há por que temer os dias que se apresentam, muito embora os noticiários se mostrem assustadores. As manchetes dos jornais sucedem-se nos escândalos e nos dramas. Tudo está sob o auspício de Deus. O medo do que poderá nos acontecer deve ser substituído pela crença em Deus como provedor de todos nós, quando entendermos que sobre os seus cuidados estão todos os fatos do nosso dia a dia. Ninguém sofrerá por causa do medo. Afinal, ninguém sofre por obra do acaso, nem podemos nos colocar na situação de vítima de uma sociedade em desequilíbrio. O que nos ocorre hoje, muitas vezes tem suas origens no nosso passado de espíritos imortais. Ao retornar nas paragens terrenas, nos encontramos sobre as dificuldades plantadas no pretérito com colheita obrigatória do agora. Portanto, não nos deixemos levar por qualquer onda de pessimismo, medo ou fobia que graça pelas esquinas da vida. Reflitamos de maneira madura de que até os fios de nossos cabelos estão contados e nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do Pai, como nos ensinou Jesus. Assim, os nossos dias também estão sob os seus cuidados de Pai amoroso. Luciana, muitas pessoas no consultório reclamando de medo. Como que estão as questões das consultas nessa pandemia? Sim, agora o medo está muito presente em todos os lugares, em todas as situações, né? E a gente vai percebendo que algumas pessoas têm medo excessivo, enquanto outras fazem uma negação do medo. Então, são situações onde as pessoas ficam nas extremidades, o que não é muito interessante. Nós precisamos buscar o equilíbrio para que tudo isso seja vivido de uma forma menos prejudicial à nossa saúde física e mental. E por definição, Luciana, qual seria a diferença entre o medo e a fobia? Porque a gente ouve muito falar questões de medo e de questões da fobia. O que seria um e outro? Tá. Nós vou primeiro fazer uma classificação aqui, o seguinte: o medo o medo e a ansiedade são duas coisas diferentes. E a fobia é uma especificidade da ansiedade. Então, a gente compararia medo e fobia. Não necessariamente medo e ansiedade, não necessariamente medo e fobia. O medo é uma emoção muito natural de todos os seres humanos, importantíssima. Por quê? É através do medo que nós percebemos certas ameaças e, consequentemente, temos alguns cuidados para com a nossa vida, né?
O medo, ele é um estado neurofisiológico, ou seja, ele vai ativar as estruturas fisiológicas e psicológicas do nosso organismo. E quando uma situação se apresenta para nós como uma possibilidade de ameaça, então nós somos ativados, o nosso organismo, de alguma forma, é ativado o medo. Por exemplo, algumas pessoas ficam com as pernas bambas, outras perdem a voz, outras arregalam os olhos. Então, assim, tem uma série de situações que podem visivelmente provocar o medo. Enquanto também a gente pode não ter nenhuma reação física, mas estar com medo. E já a ansiedade, ela é uma maneira antecipada de vivermos aquela situação ali de medo, né? O medo é uma resposta emocional a uma ameaça percebida. Quando eu percebo uma ameaça, eu vou ter uma reação de medo. Mas essa ameaça ela pode ser real ou fantasiada. E já a ansiedade é quando se antecipa, é quando acontece uma antecipação desse medo. E a fobia, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela é uma situação específica. É quando eu já sei que eu tenho um medo muito caracterizado de um objeto específico ou de uma situação delimitada. Por exemplo, nós temos pessoas que têm fobia de cachorro, fobia de aranha, fobia de lagartixa, fobia de sangue, fobia de procedimentos cirúrgicos quaisquer, injeção, chuva, avião, ambientes fechados, de água, de fogo, ou seja, situações específicas e que eu consigo nominar, eu consigo dar um nome para o meu medo, que é excessivo, e que naquele momento eu não consigo ter nenhum controle sobre aquele medo Aquela tão condição grande que é a fobia. A gente pode falar então que a fobia seria o agravamento do medo. É o agravamento do medo. Uhum. Pois é, de uma forma assim resumida, nós sabemos que o medo é uma emoção básica do ser humano, que nos ajudou, obviamente, na evolução através da ajuda da preservação da vida, como você colocou. Nesse momento de pandemia, ele se apresenta com outra faceta e começa a nos matar justamente através desse agravamento das fobias, da ansiedade criada e até do suicídio. Em que ou no que nós devemos nos apegar, Luciano, para que a gente não deixe com que esse medo se transforme numa fobia, ou seja, que o medo não se agrave, não evolua para a fobia? Olha, nós estamos vivendo no momento uma situação atípica, porque todo mundo está com medo de contrair a Covid. Todo mundo tem medo de não ter, de necessitar de uma UTI, não ter um socorro eficiente. Nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de que muitas empresas venham a fechar. Então, assim, a gente está vivendo uma situação totalmente atípica e que algumas pessoas até estão já tentando falar aí, não, nós estamos vivendo a terceira guerra mundial, que não é uma guerra com armas, né, mas é uma guerra química. A gente ainda não sabe. Mas o que a gente sabe é que tem uma área do cérebro, que é a área do sistema límbico, que controla as nossas emoções, que controla os nossos sentimentos e comportamentos. E, às vezes, nós não percebemos que a nossa saúde mental, ela depende de um conjunto como um todo. Então, nós precisamos de ter alguma rotina, mesmo estando afetados pelo medo, mesmo estando alguns em quarentena ainda, é preciso que tenhamos uma rotina. Nós precisamos de ter horários para acordar, horário para dormir, fazer as refeições em horas
adequadas, mesmo as crianças que estão em casa, que não estão, nem todas têm acesso às aulas online. A gente fica sabendo de crianças que um dia levanta meio-dia, no outro dia levanta 14h, no outro dia levanta às 9h. Então, é preciso que haja uma certa rotina. Porque o sistema límbico, ele precisa de uma regularidade física que seja para ele funcionar bem. E é ele quem vai controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, os cuidados físicos são de extrema importância, né? É preciso ter higiene corporal, ter uma rotina para que o nosso organismo tente trabalhar da melhor maneira possível. E, consequentemente, as nossas emoções estarão inseridas nisso daí. Pois é, nós sabemos, em casos extremos, o medo pode paralisar a pessoa, tanto física quanto psicologicamente. Você já deve ter ouvido no seu consultório que a pessoa está travada, não sabe como agir, o que fazer, às vezes não sabe nem para que lado vai andar, né? Por que isso acontece? É justamente por conta desse sistema límbico. É como se ele não estivesse com um funcionamento adequado. É uma parte do nosso cérebro que está com um funcionamento que não está usando todas as suas potencialidades, né? O nosso cérebro, ele tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Todos esses neurônios estão interligados e fazem sinapses importantes. Essas sinapses vão fazendo caminhos. No interior, a gente sempre vê, às vezes, em lugares onde tem um caminho, um trecho, um caminho que seja de terra, onde as pessoas caminham muito por ali, ou até mesmo em um gramado, ali forma uma coisa que a gente ouve muito falar, que chama trieiro, forma um trieirinho. A estrada fica pronta ali. Situações como escovar os dentes, não é necessário mais que o nosso cérebro exerça novas sinapses, elas já estão prontas. Então, eu posso escovar os dentes até pensando em outra coisa ou quase dormindo, porque essa sinapse está pronta. Porém, automatismo, né? Automatismo. Porém, situações novas requer novas sinapses. E se eu não consigo ter uma frequência, uma rotina para o meu organismo funcionar bem, consequentemente, o meu cérebro também terá um funcionamento irregular. Pois é, nesse caso seria fisiológico, mas em relação à saúde mental, o que você aconselharia para as pessoas para que elas não permitam com que o medo afete a saúde mental delas? Olha, a gente tem ouvido muito nesse tempo de pandemia, a gente falar em OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. A todo momento a gente liga a televisão e a gente, pelo menos, ouve uma ou outra reportagem se referindo à OMS. E a própria OMS fez uma cartilha na qual ela traz 6 sugestões, 6 dicas importantes para manter a saúde mental. A primeira delas é verificar a quantidade e qualidade das informações a que se tem acesso. Tem gente que não pode ter acesso a todas as informações, porque é como se a pessoa fica ligada e surta, né? Exatamente. É como ela mesma fala, olha, se eu ouvir mais alguma coisa eu vou surtar. Então, a primeira é essa. A segunda, filtragem das informações. Isso. Verificar a quantidade e a qualidade. Se para você a quantidade está excessiva, afaste-se da TV. Afaste-se dos noticiários. Há muitas outras possibilidades de manter uma informação sem que seja necessariamente pela informação. Até mesmo porque, para quem assiste muito noticiário, sabe que as notícias sempre se repetem. Exato. Então, se a pessoa, de repente, tira apenas um horário do dia para se informar, não tem necessidade mais disso? Sim.
Se você verificar, por exemplo, em uma determinada emissora, se tiver um jornal bem cedo, outro meio-dia, outro às 19, depois outro às 20, depois outro às 23 horas, vão repetir as mesmas reportagens em todos esses horários. Segunda dica, use as redes sociais a seu favor. Comunique-se. Nós não estamos em isolamento, estamos em distanciamento. Até mesmo porque isso está sendo flexibilizado de tal maneira que as pessoas estão perdendo a noção do distanciamento, né? Exatamente. Muita gente aparenta uma vida normal, sendo que ainda não está normal. Ainda não está liberado para que tenha esse acúmulo de pessoas, o encontro maior de pessoas. Então, nós podemos sim usar as redes sociais a nosso favor. Existe um mundo virtual fantástico. Assim como também nós sabemos que tem muita coisa que não vale a pena ser assistida, ouvida ou lida. Terceiro, seja solidário a quem precisa. Ajudar os outros é o melhor para você. Não é melhor para o outro, é muito melhor para você, porque você sente um bem-estar muito grande. Você tem uma resposta fisiológica impressionante. Os momentos de crise vão revelar o melhor que há em cada ser humano. Então, é através desse auxílio ao outro que nós podemos deixar que o que tem de melhor em nós apareça. Quarto, nos momentos de estresse, pare e preste atenção às suas necessidades e sentimentos. Procure fazer o que você gosta. Procure relaxar. Procure ter um sono em dia, não dormindo de mais ou de menos, tendo uma dieta e uma alimentação saudável, exercitar-se em casa, se possível. Tudo isso vai colaborar para o seu corpo e sua mente. Fazer o que gosta é algo muito importante, mas quando você faz demais o que você gosta, aquilo deixa de ser algo prazeroso. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Quinto, reconheça o trabalho dos profissionais de saúde. Há pessoas em todo o mundo expondo para que outras pessoas tenham saúde. Então, quando você consegue olhar que existem outras pessoas que estão trabalhando pelo bem comum, isso confere a nós uma questão de coletividade muito importante. E, por fim, a sexta dica da OMS é: compartilhe as boas notícias. Não é negacionismo total do perigo, mas ver as boas notícias, como, por exemplo, de que o vírus é inativado com o simples lavar das mãos, é muito importante. Inclusive, tem páginas no Instagram de boas notícias. Existem. E o interessante é que as pessoas ficam nas de má notícia, né? Sim. Exatamente. E depois elas não entendem por que estão com tanto medo frente a uma situação como essa. E como disse Joana de Ângeles, na base de todo medo está o medo da morte. No seu entendimento, Luciano, por que você acha que a maioria das pessoas tem tanto medo da morte? Tem gente que tem tanto medo da morte que tem medo de falar de morte, né? Sim. Uhum. E, Carvalho, é tão interessante que assim, a gente vê... Sabe o lugar que a gente mais vê as pessoas com medo de falar em morte? Dentro dos hospitais. Muitas vezes porque estão muito ligadas exclusivamente às questões materiais. E tem muita gente que acha que a doença já é uma declaração de morte. De morte, então, exatamente. Assim, se eu adoeci, acabou. vou morrer. E não é verdade. É como era o câncer anteriormente, como foi a AIDS durante muito tempo. Exato. Então, assim, a gente percebe que talvez pessoas que tenham uma espiritualidade menos desenvolvida, elas têm um pouco mais de dificuldade de falar e de pensar sobre esse assunto.
E você acha que a doutrina espírita pode realmente ajudar as pessoas a superar o medo da morte? Se sim, até que ponto? A partir do momento que a gente compreende que a doutrina ela é o consolador prometido, quando nós compreendemos a extensão dessa expressão na sua integralidade, eu entendo que ela, sendo o consolador, ela também vai nos esclarecer sobre essas questões da morte, que não é nada mais do que a interrupção da vida física, porque a vida espiritual ela é contínua, ela não tem interrupções. Nós somos seres que vamos viver até quando Deus, que sempre deixou a ideia para nós de que, olha, a partir do momento que eu crio os espíritos, eles estão para viver eternamente. E o Divaldo fala o que Joana disse para ele, que quando a doutrina espírita chegou, matou a morte, justamente esclarecendo que o que nós vemos como morte é apenas uma questão biológica. Sim. Porque a morte, propriamente dita, ela apenas existe para a morte, jamais para o espírito, né? Exatamente. E olha, se você observar bem, a gente, desde que nascemos, nós vamos perdendo algumas coisas e que são sempre de ordem física. Antes de sair do útero lá da mamãe, o bebê está num ambiente totalmente acolhedor, tranquilo. Então, ele perde aquele conforto. Agora, ele tem que respirar, isso causa algum incômodo. Depois, com o tempo, ele mama no seio da mãe, onde tem todo um leitinho todo especial, preparado numa temperatura ideal para ele. Ele também vai perdendo isso. E cada perda dessa é uma conquista em termos de aprendizado de novas atitudes, exatamente. O Chico falava, por que temer a morte se nós morremos todas as noites? No sentido de que o que nós sentimos durante a morte natural é como sono. É como se Deus estivesse nos estagiando todas as noites para fazer a grande passagem. Exato. Agora, o que eu acho interessante no pensamento e no comportamento humano, Luciana, é que os índices de suicídio têm aumentado bastante. E quando nós buscamos as estatísticas, principalmente nesse momento de pandemia, e quando nós buscamos as causas através de cartas, de bilhetes, nós vemos que muita gente que se matou porque temia pegar a Covid e morrer pela doença. Isso é um comportamento interessante porque o mundo, nos últimos 50 anos, já deve ter acabado umas 8 vezes. Sem dúvida. E em cada momento que o mundo iria acabar, pessoas se matavam para não morrer no final do mundo. Então, assim, não seria muita incoerência alguém se matar por medo de morrer? Sim, é muita incoerência. E eu acredito que, associado a isso também, a gente tem alguns fatores. Falta de conhecimento em relação às questões da vida futura, é uma das problemáticas. E a gente sabe que também o suicídio em uma grande escala está associado a questões como ansiedade, depressão, né? E as pessoas acham assim, não, ansiedade é uma coisa, é frescura, é muita frescura, a gente não precisa... Quem toma remédio para ansiedade ou quem vai no psicólogo, no psiquiatra, é só porque não tem Deus no coração, não tem o que fazer, vá pegar uma trouxa de roupa e vai lavar ou vai trabalhar, que isso passa. Não é verdade. A gente percebe algumas pessoas, até mais idosas, suicidando, por quê? Passa 30, 35 anos da vida trabalhando continuamente, se entrega ao trabalho de uma forma excepcional. E aí, quando chega o momento em que elas aposentam, que elas pensam que vão começar a viver bem, tem um vazio. E esse vazio não é preenchido por outras coisas, a não ser um conhecimento de si
e talvez das verdades da vida que o próprio Espiritismo pode nos proporcionar. E essas pessoas não lidam bem com esse vazio, não lidam bem com a falta. E elas se entregam ao suicídio. É muito complicado. Você acredita ou você sabe que as obsessões acabam tendo alguma influência nesse tipo de medo, nesse tipo de comportamento e até nesse tipo de escolha? Sim, a gente sabe, né, que as obsessões... Primeiro a gente tem que lembrar que, assim, em todos os ambientes que nós vivemos, todos, nós estamos acompanhados de espíritos desencarnados, né? E o que vai fazer com que eu tenha companhias desencarnadas mais interessantes ou mais desinteressantes é exatamente o meu comportamento, o meu pensamento, o que está povoando o meu dia a dia ali. Então, pessoas que se afastam de situações saudáveis, elas tendem a ter companhias que, devido a um grande número de pessoas, de espíritos que não possuem a mesma índole, por exemplo, do anjo de guarda daquela pessoa, ela pode estar em más companhias. Mas nós sabemos que nós não podemos, em hipótese alguma, atribuir as nossas escolhas 100% às obsessões. Em algum momento, nós somos senhores das nossas escolhas. Então, eu acho que é um ato de covardia muito grande nós falarmos: a vida toda eu fiz isso porque os espíritos estavam me influenciando. Mas o interessante é que, sim, às vezes os espíritos até influenciam diretamente e fortemente, mas a escolha de ceder ou não sempre é da pessoa. Sim, e da mesma forma como nós temos espíritos que nos influenciam negativamente, nós temos também espíritos que nos influenciam positivamente. E por que nós não escolhemos que não faz a isso? Coisa certa, né? Aí nós não escolhemos, né, as boas influências, mas as más influências nós escolhemos. E por falar em escolhas, nós temos entre os nossos ouvintes uma participação muito grande de jovens e adolescentes pelas perguntas que nós recebemos, pela participação, o que eu acho bastante interessante, porque denota já um amadurecimento da juventude em relação a determinados assuntos. Mas nós sabemos que a adolescência, em essência, é um momento onde paira muitas dúvidas, muitos medos. E medos como o fracasso, o medo de perder alguém ou alguma coisa, o medo de não saber o que vai ser na universidade, o que vai ser no trabalho, e o medo até do que poderá vir. Para que a gente possa direcionar esta questão para os nossos ouvintes jovens e adolescentes, até que ponto esses medos podem ser considerados naturais e até onde eles podem se tornar patológicos? Bom, a gente sabe, né, que uma quantidade de medo é importante. No entanto, quando eles deixam de serem normais e passam a ser patológicos, é quando começamos a compartilhar características de medo e ansiedade excessiva que começa a perturbar o nosso comportamento. Então, isso faz com que eu saia do modo normal, entre aspas, né? Eu não saio mais de casa porque eu tenho medo disso, eu não faço mais aquilo, eu não vou para a escola, eu não me dedico a um trabalho porque eu tenho medo disso. Então, a gente precisa buscar a ajuda de um profissional. Nós temos... É uma coisa que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. Se eu tenho, quando a criança nasce, ela já começa a fazer a higiene, a mãe dela já começa a fazer a higiene bucal. E se eu tenho uma cárie no dente, de imediato eu não vou lá arrancar esse dente, nós vamos restaurar a saúde desse dente.
Então, em relação ao medo, o medo que me paralisa, o medo que me faz perder oportunidades, o medo que me distancia dos amigos, o medo que me distancia, por exemplo, de participar de um grupo de orações, ou o medo que me distancia de viver coisas saudáveis, é muito grande, eu preciso buscar a ajuda de um profissional. E a gente pode falar que o medo está relacionado com a falta de fé? Nós sabemos que o medo excessivo é, com certeza, porque a pessoa está no momento de vulnerabilidade. Ela está passando por uma dificuldade muito grande. Eu tenho um pouco de cautela em dizer que seria ou não seria falta de fé. Porque a fé da pessoa, ela precisa estar sendo constantemente alimentada. Uma vez que você tem fé, não quer dizer que você tem aquele quantum de fé e aquele tanto lá vai servir para a sua vida toda. Nós precisamos alimentar essa fé, nós precisamos enriquecê-la, nós precisamos fortalecê-la. Então, em relação ao medo, pode ser que a minha fé não esteja ainda consolidada. E a fé não é assim uma coisa que eu vou, por exemplo, a partir do momento que eu vou a uma igreja, que eu vou a um templo, que eu vou a uma casa espírita, eu tenho fé. Não. São as atitudes que vão me compondo no dia a dia, nas atividades sociais, nas atividades laborais, nas minhas atividades de lazer, nas leituras que eu faço, no que eu escolho viver, no que eu escolho assistir, é que direta e indiretamente vai fazendo a minha manutenção da fé. E nesse caso, as religiões, elas teriam realmente um papel para nos fortalecer frente aos embates da vida, ou isso é papo de religioso? Nós estamos percebendo a cada dia que as pessoas estão buscando cada vez mais, pelo menos as questões da espiritualidade. Religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra. E religião é outra. E religião é outra. A religiosidade é a prática da religião. A religião é um partido, é uma escolha. Escolha, exato. E já a espiritualidade é tudo aquilo que me conecta a um ser maior, a uma crença de uma superioridade, de algo infinito que eu posso aprender a respeitar, que eu posso aprender e estudar sobre isso na minha casa, no centro espírita, na igreja, e que as atividades daquele aglomerado religioso tendem a fortalecer, mas nem sempre, porque depende da minha capacidade interna. Então, a religião tem sim um potencial muito grande de fortalecer em cada indivíduo o que há de melhor. Ela, na verdade, funciona como um freio moral que nós temos dentro de nós. Algumas pessoas usam um freio muito forte, outros um pouco mais fraco, mas tudo isso está relacionado com a história de vida daquele indivíduo. Nós vemos, principalmente através das redes sociais, pessoas de todas as classes sociais, de várias religiões, dizendo que um dos motivos dessa pandemia seria o retorno para as coisas espirituais. Seria uma oportunidade que Deus estaria nos dando, entre outras coisas, obviamente, para que nós pudéssemos fazer aquele retorno para dentro de nós mesmos. Com base nisso, Luciano, nós podemos afirmar que o medo seria o alarme soando para que nós voltemos os nossos olhos para os valores realmente espirituais? Nós estamos vencendo uma guerra dentro do nosso lar, no aconchego do nosso lar. Estamos protegidos dentro do nosso lar.
convivendo com as pessoas que às vezes nós temos a maior dificuldade em conviver, mas que sabemos que isso não é à toa, que estamos no lugar certo, na hora certa, vivendo a situação adequada. O medo tem funcionado, sim, como um freio inibitório de tantas coisas que nós estávamos imaginando, porque estávamos até nos pensando como sujeitos totalmente autossustentáveis. Eu não preciso de conviver com mais ninguém. Autossuficientes. Autossuficiente, na verdade. Então, o que acontece é que a gente via famílias onde cada pessoa tinha um mundinho dentro do seu quarto. As pessoas não conviviam. Elas, quando muito, compartilhavam um mesmo teto. Agora estão convivendo. E o medo tem, sim, um papel importante nisso daí, porque faz com que a gente se junte uns aos outros para sabermos que precisamos juntos vencer essa situação. E vou te dizer uma coisa, Carvalho, essa não será a primeira e a última situação difícil que nós vivenciaremos. Com certeza. Essa talvez seja uma das que esta geração está aprendendo pela primeira vez, mas não será a única. Então, nós temos que sair diferentes dessa situação. A todo momento chega no meu consultório alguém que fala assim: eu quero a minha vida normal. E as pessoas estão fazendo alusão a um normal. É uma rotina. Rotineiro, a um normal onde era totalmente egoísta. Era o normal mais egoísta que a gente pode imaginar. Esse normal não vai existir mais. Não haverá espaço para esse normal. E se nós não aprendermos agora, outras lições virão para que a gente possa aprender. E a recidiva sempre é mais forte. É sempre mais forte, mais difícil, e às vezes até em situações que estejamos mais vulneráveis fisicamente. Por quê? Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo. A Terra é um planeta que está envelhecendo. As pessoas do Brasil, a pirâmide do Brasil, que vai mostrar a quantidade de pessoas e suas idades, essa pirâmide também está envelhecendo. Então, nós teremos que ter atitudes diferentes. Sairemos para um normal diferente. Sem dúvida nenhuma. Aqui parece que o relógio pula de 2 em 2 minutos. Eu nunca vi o tempo passar tão rápido desse jeito. Acho que é o Claudinho colocando ali influência para terminar logo. Bom, Luciana, só temos a agradecer sua participação, sua disponibilidade, seu carinho para estar com a gente mais uma vez. Você que participa do nosso programa, nos acompanhando, pode deixar os seus comentários, enviar as nossas perguntas, porque, como é de praxe, o programa da próxima quarta-feira, nós responderemos as perguntas dos ouvintes, que sempre colaboram, participam bastante. Vamos, então, agradecer ao nosso mestre amado Jesus pela oportunidade da vida, do aprendizado, e pedir as bênçãos para que possamos nos fortalecer frente aos embates, aos desafios, pois tendo o Evangelho do Mestre, os seus exemplos, os seus ensinamentos como norte, sabemos, obviamente, que transporemos esse maremoto que atinge todo mundo, mas sem nunca também nos esquecer que nessa grande barca chamada Terra, Jesus está no leme. Muito obrigado, mestre, por mais uma vez. Louvamos a Deus pelo nome do qual encerramos o nosso programa de hoje. Vamos agora chamar os nossos comerciais e agradecemos, como sempre, a participação de todos. Que Jesus possa nos iluminar e que assim seja. Assim seja.